Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma videoaula. E o nosso assunto de hoje vai ser MAUI. Vamos desenvolver o nosso primeiro aplicativo com MAUI. E se você ficar nessa videoaula até o final, no finalzinho eu vou te dar um bônus que vai ser muito útil na tua vida profissional. Tenho certeza que você vai gostar. Mas não se esqueça, antes de prosseguir aqui para a videoaula, você verificar se você está inscrito aqui no canal. 85% das pessoas que me assistem não se inscrevem aqui no canal. Então, dá essa moral para mim. Se inscreve aí no canal, dá o seu like, deixa um comentário do que você achou desse primeiro projeto e vamos lá. Você está vendo que eu tô com a minha tela aqui do Visual Studio, já está aberta. Você está vendo ela grandona porque eu aumento o zoom da tela para que você possa ver com mais facilidade. Então, no seu computador vai aparecer um pouquinho menor, mas é a mesma coisa, tá? Bom, aqui do meu ladinho, ó, temos a opção para criar um novo projeto, né? Vamos nela aqui, criar um novo projeto. Se você assistiu aquela minha aula sobre a instalação do Visual Studio 2022, como que a gente instala, como que a gente configura ele para trabalhar com o MAUI, você já sabe de algumas dicas que eu te dei, né? Mas eu vou só reforçar aqui para que você não fique muito perdido. Primeiro, né? Você está vendo aqui onde eu estou passando a bolotinha do mouse que nós temos aqui, ó, o aplicativo .NET MAUI. Pode ser que no seu não esteja aparecendo assim. Então você vai ter que vir aqui do lado e colocar MAUI. Aí ele vai fazer uma busca aqui rapidinho, como você fez a instalação da videoaula anterior. Ele vai buscar aqui na lista de todos os projetos possíveis do Visual Studio e você vai escolher sempre esse daqui nesse nosso curso, tá? Aplicativo .NET MAUI. Pode deixar ele selecionado, o selecionado dele é esse cinza um pouquinho mais claro. E aqui eu estou escondendo, eu vou sumir para você poder ver o botão. Temos o botão de próximo, né? Então eu vou clicar aqui no botão de próximo. E agora uma parte importante, né? Vou até voltar aqui para você ver o seguinte. Localização do projeto e o nome que você vai dar para o projeto. Aqui nós estamos utilizando uma pasta que eu criei lá no meu C2 pontos, chamada Dev Underline Projetos. Por que essa pasta ela é importante para nós? Primeiro, é um caminho curto, é fácil de achar, não tenho caractere especial, não tenho espaços no nome dessa pasta. Isso é muito importante, é um macete que eu vou deixar para você. E aqui, né, no nome do nosso projeto, a gente também não pode colocar underline, né? Isso aqui é uma coisa importante, você não pode colocar underline, você não pode colocar espaço e nem caractere especial. Então, como que a gente vai dar um nome para o nosso projeto? Nesse primeiro projeto, eu quero fazer um aplicativo bem simples, mas muito funcional com você. O nome do nosso aplicativo vai ser MAUI App Meu Combustível. O que esse aplicativo faz, Thiago? É o seguinte, né? Você sabe que hoje a gente tem os carros flex, né? E aí, né, se você ainda não dirige, você ainda vai dirigir um dia, você vai precisar abastecer seu carro, e aí você vai ter que escolher, ou você vai colocar etanol, ou você vai colocar gasolina. O etanol é mais barato, mas dizem que gasta mais, né? E aí, qual que eu vou escolher? Existe uma relação matemática para a gente fazer esse cálculo, eu vou te explicar ela daqui a pouco, mas o objetivo do nosso aplicativo é muito simples. Eu tenho que informar o preço da gasolina, o preço do etanol, e o aplicativo vai falar para mim, olha, coloca gasolina porque está compensando mais, ou coloca etanol que vai compensar mais. Bom, colocou o nome do aplicativo, já definimos aqui o local, né? Se você quiser mudar de pasta, você pode vir aqui nessa opção dos 3 pontinhos, aí você faz o seu ajuste sem problemas. E temos aqui, eu estou na frente, né? Você tem o botão aqui próximo, olha só. Vamos clicar aqui em próximo. Nós vamos deixar selecionado aqui, ó, a .NET 8 e vamos aqui em criar. Muito bem. Já até aproveito para voltar aqui para a tela, porque enquanto
o Visual Studio ele cria o template do projeto e carrega as dependências. A gente já vai batendo um papo aqui e eu vou te explicando qual que é o objetivo do nosso app. Bom, sendo bem direto, funciona assim. O etanol ele rende 70% da gasolina. Para a gente entender como que esse negócio do rendimento funciona, é muito simples. Vamos imaginar que com 10 litros de gasolina eu rode 100 km no meu carro. Se eu pegar o mesmo veículo, que é flex, e colocar 10 litros de etanol nele, eu vou rodar 70 km. Então, entenda onde que a diferença mora. 10 litros de gasolina, 100 km. 10 litros de etanol, 70 km. E aí você pode pensar assim, pô, Thiago, mas no etanol ficou faltando 30 km ainda para poder compensar. Eu teria que abastecer mais litros de etanol para poder percorrer a mesma distância que eu faria com gasolina. É verdade, só que aí vai depender de quanto que esses litros a mais de etanol eles vão te custar. Às vezes, colocar um pouco mais de combustível não vai ficar tão caro ou não vai ficar o mesmo preço se você tivesse abastecido com gasolina. Então, essa vai ser a nossa lógica e é em cima desse problema que a gente vai trabalhar hoje. Muito bem, você está vendo aqui que o nosso projeto está aberto, né? Aqui em cima, ó, importante, do lado de cima da minha cabeça aqui, ó, você está vendo aqui, ó, exatamente aqui, essa setinha é o carregamento das dependências, né? Aqui, o que acontece? A primeira vez que você cria o projeto, você está vendo que ele está fazendo alguns trabalhos aqui de recuperação, né? Ele está baixando, né, algumas dependências para o aplicativo funcionar. E aqui eu tenho uma observação importante para te fazer. Eu vou explicar aqui nesse triângulozinho que eu consigo expandir as coisas, né? Como se fosse uma pasta, olhar o conteúdo dentro dessa pasta. Quando a gente expande aqui, ó, deixa eu sumir da tela que a minha caixa d'água está tampando aqui, ó. Nós temos o seguinte, aqui tá com esse símbolozinho de aviso e as dependências necessárias para trabalhar na plataforma Android, elas ainda não estão disponíveis. Isso significa que o Visual Studio está fazendo o download delas. Esse download ele vai ser mais problemático apenas no primeiro aplicativo que você for fazer. Porque depois essa dependência ela vai ficar disponível offline e o Visual Studio não vai precisar ficar entrando toda hora para baixar ela. Só que o nosso pulo do gato aqui é nós executarmos o nosso projeto diretamente na nossa máquina Windows. Então a gente pode chegar aqui no botão de play, que eu chamo aqui, né, Windows Machine, e a gente pode dar o play no aplicativo. O que vai acontecer, ó? A nossa guia saída aqui embaixo, ó, ela aparece. E aqui você vai conseguir acompanhar o processo de compilação do aplicativo. O que significa esse processo de compilação? A compilação, ela acontece quando o compilador ele vai pegar todo o nosso código C#, nosso código XAML, que você vai conhecer daqui a pouco, e vai transformar isso em um instalador e em um executável. Em outras palavras, o que vai acontecer? A gente consegue ver o aplicativo funcionando a partir do código-fonte. E o que você está vendo aqui é exatamente o resultado esperado. Ó. Temos a tela de boas-vindas aqui do MAUI. E você pode estar pensando, pô, Thiago, mas nosso assunto aqui não é dispositivo móvel, você está instalando no Windows por quê? Bom, eu posso te dizer o seguinte, no futuro, deixa eu fechar aqui, se você clicar nessa setinha aqui ó, para baixo, você vai ver que você pode executar numa série de plataformas diferentes. Ó. Se você tiver aí ó, um emulador Android, você pode executar no emulador, ou você pode executar também no dispositivo físico, é possível também. Mais para frente aqui no curso eu vou ensinar vocês a fazer isso também. Ô Thiago, vi aqui que eu tenho um iOS, eu consigo fazer execução aqui no iOS? Vamos lá, consegue, mas tem um porém. A Apple ela tem uma política para desenvolvedores que é bem mais restrita do que comparado com a do Android. Você até consegue instalar os aplicativos de forma nativa lá no ecossistema do iOS.
mas você precisa ter uma conta de desenvolvedor, custa $100 por ano, ou $99, uma coisa assim. E eu acredito que não vale tanta pena nesse momento do seu aprendizado. No futuro, quando você já tiver testado os seus aplicativos no Windows, tiver testado no Android, você quiser portar o código-fonte para iOS, aí vale bastante a pena você descobrir os nuances que tem ali dentro da plataforma da Apple. Fora isso, eu acredito que não vale a pena tanto o esforço e o investimento. Inclusive, eu até falo para vocês, a gente pode executar os aplicativos no emulador para a gente ver como funciona. Mas se você tiver muita vontade de ver o aplicativo funcionando no teu dispositivo Android, a gente vai ter uma aula focada nisso, né? Vai ter um projeto que a gente vai fazer só para isso, mas eu posso te adiantar. Coloca o teu celular no modo desenvolvedor. Eu só não consigo te falar exatamente como que vai ser, porque vai depender do modelo do teu celular. Então você tem que pesquisar aí como colocar Xiaomi no modo desenvolvedor. Ativa a depuração USB. Pega um cabo de transferência de dados, não pode ser um cabo apenas de carregamento, tem que ser um cabo que quando você pluga no computador, você consegue navegar nos arquivos que estão dentro do celular. E aí, o teu Visual Studio, ele vai reconhecer o teu celular. Você pode dar o play que o próprio Visual Studio vai se encarregar de compilar o aplicativo e instalar no teu celular. É tranquilinho isso. Nos celulares da Xiaomi, você tem uma autorização especial que você tem que dar. E é na tela do próprio celular. Você vai dar um aviso, olha, instalar o aplicativo, você tem que marcar sim. É uma particularidade do Xiaomi, então se você tiver esse modelo, conta aqui nos comentários como que foi a tua experiência de instalação, se você quiser fazer nesse projeto, é claro. Bom, vamos deixar marcado aqui, ó, para a gente executar na Windows Machine. Essa tela que você está vendo aqui do Visual Studio é uma tela de boas-vindas, a gente não precisa ficar olhando para ela, a gente pode fechar. E para te apresentar algumas coisas úteis, eu vou precisar sumir da tela, porque minha cabeça está tampando. Então, vem comigo aqui, dá uma olhada nisso. Ó. Nós temos aqui, ó, os aplicativos, aliás, perdão, meu Deus, os aplicativos. A gente tem os arquivos que a gente vai precisar editar nesse projeto. Vamos dar uma rápida olhada neles aqui. O que é isso aqui? Novo no MAUI? Não quero nada. Vou fechar, né? O que vai interessar para nós imediatamente nessa aula vai ser o aplicativo de novo. Meu Deus, Thiago, vai ser o arquivo mainpage.xml.cs também, mas eu vou precisar do .cs daqui a pouco, ó. mainpage.xaml. Aqui tem um detalhezinho interessante, porque nessa versão que eu estou usando aqui do Visual Studio, os arquivos XAML, eles não estão juntos com o arquivo CS. Isso aqui é uma observação interessante, eu não sei se é por conta da versão. A título de curiosidade apenas, tá? Vamos ver que versão que nós estamos aqui do Visual Studio. Versão 17.9.2. Pode ser alguma particularidade que esses arquivos não estão aglutinados. Aí no seu computador, se você não estiver encontrando os arquivos final.cs, você pode clicar nesse triângulozinho, né, que ele expande o conteúdo ali do arquivo para que você possa fazer a seleção. Tudo bem? Então vejamos o seguinte, tá? Como é que a gente vai prosseguir aqui? Quando a gente abre o arquivo mainpage.xaml, a gente vai dar de cara com esse código aqui que você já está olhando meio torto para ele, né? Parece um HTML. É tranquilo, tá? Eu vou fazer o seguinte, para que você consiga enxergar ele melhor, eu vou vir aqui no gerenciador de soluções e vou clicar aqui em cima desse botãozinho chamado ocultar automaticamente. Ele parece um alfinetezinho, né? Então vou clicar aqui. Consigo aumentar o código segurando a tecla Ctrl e rolando a bolinha do mouse. Até consigo voltar aqui para a gente bater um papo, né? Então, o que acontece? Aqui nós temos o código XAML. É um código muito parecido com HTML, mas tem uma grande diferença. O XAML ele foi pensado para ser um código muito exigente do ponto de vista do programador. Mas isso é uma coisa boa, e eu vou te dizer por quê. Se você já conhece o HTML, você sabe que lá no HTML
ele te permite cometer erros, aí o próprio navegador, na hora que vai renderizar, ele tenta consertar, ele tenta te ajudar. Aqui, dentro do XAML, ele é mais rígido. Então, ele vai exigir que você coloque o código de maneira correta. Então, o que seria essa maneira correta? Primeiro, tudo que abre, fecha. Segundo, respeitar letras maiúsculas e minúsculas. Os elementos, as tags em XAML, elas sempre começam com letra maiúscula. Então, a gente tem que respeitar esse princípio da linguagem. Os componentes, de maneira geral, você vai aprendendo aqui comigo aos poucos. Não tem muito segredo, é bem tranquilinho. Mas eu quero que você tenha em mente essa parte. Inclusive, quando você respeita a indentação, olha como que o Visual Studio consegue te ajudar. Ele consegue deixar aqui, ó, umas linhas pontilhadas para que você veja certinho aonde que os elementos estão fechando. O que nós temos aqui é o seguinte, é aquele código de demonstração, né? Que tinha aquele carrinho, né? Tá lembrado agora há pouco? Olha só, ó. Vou executar aqui rapidinho o nosso projeto. Ó, esse carrinho, o Hello World, esse botão aqui, ó, que a gente vai clicar nele, olha só o que ele faz. Ele fica contando quantas vezes você deu um clique nele, ó. Todo esse código aqui é esse que a gente está vendo aqui, tá? Então, ó, esse componente image, ó, é o nosso carrinho. É ele que a gente está vendo ali na tela. E aí, o que nós podemos fazer? A gente pode vir aqui, fechar, né? E aí eu posso pegar e apagar todo esse código aqui para eu construir meio que do zero. Ah, mas como a temática do nosso aplicativo é um rendimento, eu acho que o carrinho ele até faz parte ali do nosso negócio. Eu acho que eu vou deixar o nosso carrinho ali. Mas eu vou dar uma removida no restante, ó. Então, preservando aqui o Scroll View e o Stack Layout, ele está com algumas diretivas de espaçamento, daqui a pouco a gente conversa disso. Tem o nosso carrinho aqui, eu vou apagar o label, esse label aqui também, os dois labels, e o button também, vou apagar. Aí, o que eu vou fazer? O primeiro instinto nosso aqui é executar novamente para ver como que o aplicativo ficou sem aqueles textos, né? Só que eu vou provocar um erro aqui de propósito, e eu quero te mostrar qual que vai ser o problema. Então eu vou clicar novamente aqui em compilar, e ele já está falando para nós que teve uma falha. E olha só, aqui embaixo isso é muito importante, porque essa área aqui, ó, é a lista de erros, tá? Eu sei que é muito tentador você vir aqui do outro lado, ó, o cursor está aqui, e clicar em fechar, mas não faça isso, tá? Sempre deixa aqui essa parte para você poder visualizar a lista de erros, porque aqui vai te ajudar bastante. E tem uma coisa aqui dentro da plataforma do Maui que ela é um pouco contra-intuitiva, porque o que acontece? Você está vendo que aqui em cima tem uma mensagem em verde falando, ó, não foi encontrado nenhum problema. Mas quando a gente olha aqui na lista de erros, tem erro. Então, veja o seguinte. A lista de erros, ela tá dando para mim aqui, ó, eu tô tampando, eu vou sumir da tela e você vai ver, ó, qual é o arquivo que tá com problema, ó. Então, a gente está com problema no arquivo mainpage.xaml.cs. Se nós clicarmos aqui, vai levar a gente diretamente ali para o arquivo CS. Mas, antes de levar para lá, eu vou expandir novamente aqui o gerenciador de soluções, porque eu quero te mostrar o seguinte. Nós temos aqui, ó, o arquivo mainpage.xaml.cs. O que é importante a gente entender desses dois arquivos que tem um nome quase igual? É muito simples, ó. O nosso arquivo mainpage.xaml, ou como a galera mais puritana gosta de falar, XAML, né? Eu prefiro XAML. Ele é a interface gráfica do nosso aplicativo. O arquivo mainpage.xaml.cs é onde nós vamos colocar inicialmente toda a parte de comportamento da interface gráfica, né? O que isso significa? Os comportamentos é assim, cliquei num botão, o que vai acontecer? E todo esse código ele é escrito na linguagem de programação C#, o que torna o Maui muito poderoso, porque é uma linguagem muito difundida, muito madura, e muitas coisas que você for precisar mexer já existem no C#. Então você vai perceber que é uma linguagem muito gostosa de se trabalhar. Se você está vindo do PHP,
ou do Java, você vai ver que são linguagens bem parecidas, porque elas têm a mesma raiz em comum, mas eu tenho certeza que você vai acabar gostando depois que você fizer um pedacinho aqui de adaptação comigo. Bom, vamos resolver aquele problema que estava aparecendo? Se você olhar aqui embaixo, ó, aqui, essa bolotinha vermelha está falando que tem aqui, né, a nossa lista de erros. Aí, rolando aqui um pouquinho, ó, descendo a página, você vai ver o seguinte, ó. A gente tem aqui um método, né? Esse método ele está dentro de uma classe chamada MainPage. Para relembrar o teu conhecimento, né, de orientação a objetos, as classes elas podem conter propriedades, atributos e os métodos, né? Nesse caso, esse método ele está sendo responsável por tratar quando a pessoa clica lá naquele botãozinho roxo que ficava contando, né, quantas vezes ele foi clicado. Como a gente meio que removeu aquele código, ele está dando erro agora. Então eu preciso remover esse código aqui também. E também temos aqui uma propriedade, né, um campo aqui, que é a contagem de vezes que foi clicado. Também não vou usar. Vou apagar ele aqui. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu limpei o código por trás. Esse conceito de código por trás, ele vai acompanhar muito a gente aqui na programação para dispositivos móveis com o MAUI. Por quê? Sempre que a gente desenvolve uma interface gráfica, a gente quer que ela execute alguma coisa. E aí, a parte perfeita para fazer essa execução vai ser aqui da parte de trás, né? Então, a pessoa apertou o mouse, né? O que vai acontecer quando esse mouse é apertado? A gente define tudo aqui. Muito bem, ó. Fiz aqui essa limpeza e já vou adiantar para vocês um erro muito comum, tá? Muito comum mesmo. Isso daqui eu acho que vai valer o like no vídeo, de tão legal que eu vou te ajudar. Imagina o seguinte, ó. Do jeito que tá aqui, tá tudo certo. Olha aqui, ó. Não foi encontrado nenhum problema. E aí eu venho aqui no arquivo XAML e não foi encontrado nenhum problema. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um problema aqui, sem querer, ó. Apaguei o fechamento aqui do Vertical Stack Layout. Você está vendo que todo mundo aqui ficou sublinhado, ó, que ele está denunciando que agora tem 6 problemas, Thiago. Nossa, deu 6 erros. Não é que deu 6 erros. Esse problema da linha 9, ele desencadeou 6 problemas. Então não se assuste com a quantidade de erros, tá? E claro, né, se você clicar aqui embaixo, a lista de erros, ele vai te mostrar todos os problemas que aconteceram. E aí, o que eu te falo? Primeira coisa, leia as mensagens de erro, não se desespere. Se você está, né, na sala de aula comigo ou você está online, você está com um erro que você não sabe resolver, um print dessa tela aqui é formidável para eu poder te ajudar. Porque aqui, ó, eu já consigo ver, ó, esperado e o sinalzinho do fechamento aqui. Viu o macete? Mas não é isso que eu quero te mostrar ainda, ó. Vou salvar o arquivo. Repara que quando eu salvo, o asterisco aqui de cima ele some. E aí eu vou vir aqui no MainPage xaml.cs e eu tenho tal do erro irritante do Initialize Component, né? Ele fica aqui todo sublinhado de vermelho. Por que esse erro acontece? 90% das vezes é problema no XAML. Então, se eu voltar aqui no XAML e eu fizer o fechamento, clicar em salvar, isso é muito importante, lembra de clicar em salvar, eu volto aqui, o erro do Initialize Component sumiu. Vale, né? Esse merece o like. Essa dica já vai resolver boa parte dos seus problemas para quem está começando a programar em MAUI agora. Então, vamos fazer o nosso aplicativo? Né? Agora que eu apaguei as outras coisas que estão aqui, a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. O componente que a gente usa para que o usuário possa digitar algo para nós é chamado de entry. E aí, como eu quero que o usuário digite alguma coisa, eu vou ter que capturar o que o usuário digitou para mim. Então eu preciso dar um nome para esse componente para eu poder localizar ele na interface gráfica depois. Então eu venho aqui, coloco essa definição, xname ou xname, né? E eu gosto de colocar, Thiago, coloco txt, o nome que eu quero. Por que eu coloco txt? Porque eu já sei que vai ser uma entrada de texto que está vindo. A gente conversa disso daqui a pouco. Aí eu posso colocar aqui assim, e agora vou fazer a mesma coisa para o preço da gasolina.
Então, txt gasolina. Muito bem. Aí você fala, Thiago, tá tudo certo, né? Acho que agora falta um botão para clicar para poder acontecer alguma coisa no aplicativo. É, verdade. Vamos colocar ele aqui. Botão, o texto do botão. Percebe que o autocomplete te ajuda bastante aqui, né? Qual compensa mais? E vamos fechar aqui o botão, né? Bom, posso executar o aplicativo aqui para ver? Posso. Vamos vir aqui, vamos dar o play na Windows Machine. E aí, olha só. Repara que aqui no meu PC de gravação de videoaula, né, uma máquina virtual. E você lembra quanto está de RAM? Eu estava com 2 GB de RAM na videoaula de instalação. Eu dei só uma aumentadinha nela para 4 GB de RAM para que não demorasse tanto para compilar os aplicativos. Mas está aqui rodando bonitinho. Então, ó, temos aqui o nosso carrinho, que a gente deixou ele para trás aqui, né? E eu tenho aqui os 2 lugares que eu posso digitar, ó. Digitar. Só que aí eu acho que você está achando estranho o seguinte, tá? Como que o usuário vai saber que aqui em cima é o preço da gasolina e aqui é do etanol? Não faz muito sentido. O que nós podemos fazer é chegar aqui no Entry e pode colocar uma label. A label é para a gente apresentar um texto na tela para o usuário. Então, label, preço do etanol. Os pontos, eu fecho aqui. Posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. Label, text, preço da gasolina. Eu gosto de chamar isso daqui de kit. Então eu tenho um kit, label e entry, sempre, né? Para guiar o usuário. O entry, ele também vai permitir você fazer algumas coisas assim, ó. Toda vez que você está digitando dentro de um elemento aqui, ele vai dar a lista de propriedades para nós. E o conceito aqui de estar dentro é o mesmo conceito do HTML, né? Eu tenho os elementos que são de bloco, né? Ou seja, aqueles elementos que aceitam outros elementos dentro deles. E eu tenho os elementos de linha, como é o caso aqui do entry. O entry, ele tem essa lista enorme aqui de propriedades, né? E como que eu sei que são propriedades? Tem essa chavinha inglesa aqui, ó, chavinha de boca. E aí você sabe que tem que fazer um ajuste. Então tudo isso daqui são propriedades que a gente pode mexer. A propriedade que eu quero, ela se chama placeholder. Eu vou colocar um R cifrão e um espaço para o usuário ver, ó, preço aqui em reais, né? Posso fazer a mesma coisa aqui para a gasolina. Então olha só, esse aqui, muito bem. Vamos ver como que isso ficou. Vou dar o play aqui na nossa Windows Machine. Vamos ver como ficou. Muito bom, ó. Olha só, galera. Temos aqui agora, ó, preço do etanol, preço da gasolina, né? A gente pode digitar, clicar aqui no botão qual que compensa mais. Melhorou, né? Nosso aplicativo já está com uma carinha mais legal. Se você quiser ver ele, né, com uma cara mais de celular, você pode vir aqui na bordinha, clica, arrasta, que ele vai ficar aqui, né, um pouquinho mais parecido como se fosse lá no telefone, né, que a gente vai testar no futuro. Então aqui a gente já consegue fazer alguma coisinha. Vamos fazer esse aplicativo funcionar? Então a questão agora é a seguinte, ó. A gente já tem um lugar para digitar o preço do etanol, a gente já tem um lugar para digitar o preço da gasolina, agora nós vamos fazer o botão calcular. E aqui acho que é um dos pontos mais importantes da nossa aula, que é você aprender a fazer o Visual Studio trabalhar para você. Aqui é o seguinte, quero que você repare bem como que a nossa tela está agora. Nosso arquivo mainpage.xml.cs ele ficou aberto aqui. Deixa ele aberto aqui, tudo bem? Se você fechar ele, o próprio Visual Studio vai abrir ele para você automático, com o que a gente vai fazer. Mas eu vou vir aqui, ó, no XML e eu vou colocar assim, ó. Eu começo a digitar clicked e aqui dá para a gente conversar um pouquinho. Você está vendo que o clicked ele está com um raiozinho. E do lado de baixo eu tenho uma propriedade chamada clip, que ela está com a chavinha de boca. A chavinha de boca você já aprendeu que é uma propriedade para eu customizar o elemento. O raio ele é um evento. O evento de clique é a mesma coisa do evento de toque no botão na tela do celular.
Então isso aqui é muito importante para mim. Só que tem um porém. Aqui você tem que usar a própria ferramenta do Visual Studio para ela te ajudar. Então, tá vendo que está selecionado? Está com um cinzinha mais escuro aqui. Eu vou apertar o Enter. E aí, imediatamente, tá vendo aqui atrás da minha cabeça, ó, ficou sugerido aqui para você, novo manipulador de eventos. O que você vai fazer? Você vai apertar o Enter de novo, né? Aperta o Enter e aí o Visual Studio ele vai gerar para você esse evento. Espera aí, o meu aqui não veio. Deixa eu apertar. Ah, tô com foco em outro lugar. Apertar, fiquei de volta aqui no meu Visual Studio, aperto o Enter. E aí, olha só o que aconteceu. Agora eu tenho aqui um botão clicked que eu não digitei. Isso daqui foi gerado automaticamente. Então, olha o interessante. Aqui em cima agora, ó, você está vendo que tem um asterisco ali do mainpage.xml.cs? Clica aqui, ó, que você vai ver o seguinte. Temos aqui, ó, um método que foi gerado para nós. Esse método aqui ele foi gerado automaticamente pelo Visual Studio para te ajudar. Ou seja, toda vez que aquele botão for pressionado, vai disparar o código que está aqui dentro do método, né? O que significa estar dentro do método? Está entre o abre e fecha chaves. Uma coisa que eu gosto de fazer para vocês que estão começando agora com o C#, a gente pode colocar comentários no fechamento dessas chaves. Então, olha só, essa primeira chave aqui, ela vai ser o fecha método. Essa chave de baixo, olha só, olha a linha pontilhada, está indo lá na linha do class. Então, é o fecha class. E essa outra linha do namespace, ó, vamos rodar aqui, ó, lá em cima do namespace. Então, ela aqui embaixo, barra, barra, fecha namespace. Muito bem. Ó, digitei errado. Namespace, beleza. Agora, aqui dentro do método, né, repara, depois do abre chaves e antes ali, né, fecha chaves, nós vamos fazer toda a lógica de programação aqui do nosso aplicativo agora. Vamos fazer aquela conta que eu expliquei para você, para a gente descobrir qual combustível que está compensando mais. Só que antes da gente ir para essa parte, eu quero dar uma dica para vocês. Eu gosto de evitar que o meu aplicativo ele crasheie às vezes, né? O que é esse negócio de crashear o aplicativo? Sabe quando você está usando o aplicativo, você clica para fazer alguma coisa e ele fecha na sua cara, assim, do nada? A gente consegue evitar que isso aconteça. Então eu posso vir aqui, ó, colocar um bloco chamado try-catch. E aí eu coloco aqui, ó, exception x. Eu vou capturar uma exceção, né? O que significa? Se der alguma coisa errada, eu caio aqui dentro do catch e eu consigo colocar uma mensagem na tela para o usuário. Essa mensagem eu posso usar um elemento chamado display alert. E aí o display alert ele vai receber aqui para nós 3 parâmetros, né? O primeiro parâmetro vai ser o título de uma janelinha. Eu vou colocar como ops. O terceiro parâmetro, eu posso colocar uma mensagem de erro. Essa mensagem de erro, ela é até fornecida pela classe exception. Eu até posso colocá-la aqui, ó. Para eu chamar a mensagem de erro automática, posso vir aqui x.message. E o texto do botão que vai ter dentro dessa janelinha. Eu vou colocar aqui, fechar apenas, né? Então, veja só. O try-catch ele vai funcionar da seguinte maneira. Se o código que está aqui dentro do laço try-catch foi executado, essa mensagem da linha 18, ela nunca vai ser exibida. Ela só vai ser exibida no caso de algum erro. Então, aqui dentro, agora do try-catch, a gente vai fazer a nossa lógica de programação propriamente dita. Primeiro passo aqui, a gente vai declarar uma variável do tipo double, eu vou chamar ela de etanol. Essa variável, ela vai receber o conteúdo que foi digitado lá no txt etanol.txt. Só que aí você está vendo que está dando um erro. Por quê? Grava isso que eu vou te falar. Tudo que o usuário digita vem como texto. Nós precisamos avisar o compilador que o usuário digitou
Nós queremos que seja um número decimal. Eu faço sim, o C# é facinho, ó. Você vem aqui, vamos chamar aqui uma classe chamada convert, e dentro dessa classe eu tenho um método chamado toDouble, e aqui eu faço esse complemento, deixa eu sumir da tela para você ver, e eu tenho aqui, ó, double etanol, tarará, capturei aqui o preço do etanol, o que o usuário digitou, converti para double e guardei dentro da variável etanol. Vou fazer a mesma coisa para gasolina. Então, convert to double txt gasolina.text. Muito bem, tá aqui, ó. Obtive, né, os dois valores digitados e agora vamos fazer a nossa conta, né? Como que vai ser a nossa conta aqui? Lembra da diretiva que eu falei para vocês, ó. O etanol, ele rende 70% em comparação à gasolina. Então, aquela história, né? Lembra dos litros que eu falei lá no começo da aula? Então, a moral da história vai ser a seguinte. Para o etanol, ele compensar financeiramente em comparação à gasolina, o preço do etanol tem que ser 70% do preço da gasolina, pelo menos, tá? Então, e assim, se ele for 70% do preço da gasolina, meio que fica pau a pau, fica a mesma coisa os dois. Mas o ideal é que o preço do etanol seja menor do que 70% do preço da gasolina. Como que a gente faz isso? A gente pode vir aqui e colocar um if. Ó, vim aqui. Se etanol menor ou igual que gasolina vezes 0,7, aí eu vou envolver essa conta aqui entre aspas só para ficar mais bonitinho, né? Então, a gente vai colocar aqui um display alert. Ele tá, olha só, olha o erro de quem estava gravando aula de algoritmo, ó. A gente não pode usar vírgula aqui, tem que ser ponto, né? Ponto 7, né? Vejamos. Vamos colocar aqui o seguinte, a gente pode colocar um display alert também, ó. Ou melhor, vamos criar aqui uma variável, né? String, vamos chamar ela de mensagem e vamos deixá-la declarada aqui fora do if. E nós vamos fazer o seguinte, string não, né? MSG, o etanol está compensando. Caso contrário, else, MSG, a gasolina está compensando. Qual que é a parte difícil desse exercício? É traduzir a regra de negócio. Uma vez que você já conseguiu traduzir a regra de negócio, é tranquilinho. Agora, eu preciso beber um pouco de água. Não sei se dá para reparar no áudio, mas eu tô um pouco resfriado. Eu tô ficando um pouquinho rouco já, né? O que nós vamos fazer agora vai ser o seguinte. Vamos chamar novamente o display alert. Vamos colocar um título calculado MSG e a gente definiu uma mensagem e vamos clicar em OK. Vamos fazer um teste? Vamos vir agora e executar o aplicativo para ver se funciona. Executando aqui, bonitinho, né? Como a gente acabou mudando muitas coisas, ele vai dar um tempinho a mais de compilação, mas sem muitos problemas. Muito bem, vamos lá. Preço do etanol, R$3. Gasolina, R$5. Vamos ver.
o etanol está compensando, vamos colocar os dois no mesmo preço. A gasolina está compensando. Então, meu Deus, gente, olha, tô lutando para acabar essa aula. Espero que a minha voz dure até o final, porque eu ainda quero mostrar o bônus para vocês. Desculpem o corte, pessoal. Tive que fazer uma pausinha aqui para colocar uma pastilha na garganta e tomar uma água. Mas vamos lá. Vamos avançar aqui na nossa videoaula, porque o conteúdo agora extra é super importante e super útil, né? Eu vou sumir aqui da tela rapidinho, porque eu vou te mostrar uma coisa legal, ó. Quando a gente olha aqui no Visual Studio, a gente vai ter essa opção de adicionar ao controle de código-fonte. Isso significa que você pode colocar o teu aplicativo, o código-fonte do teu aplicativo lá no GitHub bem facinho, ó. Se você clicar aqui, ele vai abrir a opçãozinha aqui Git para você. Se você não tem ele instalado ainda, não tem problema, porque esse Git aqui ele vem meio que embutido dentro do Visual Studio. Eu vou arrastar um pouquinho aqui para o lado, porque eu vou voltar para a tela para te falar uma coisa importante, ó. Você está vendo que aqui a gente tem a opção de entrar na conta do GitHub. Muito bem, você vai ter que clicar aqui e entrar na conta. E é claro, né, esse conteúdo aqui ele é opcional, né? Opcional entre aspas, porque você sabe, né? Você quer ter visibilidade profissional, você tem que ter GitHub e LinkedIn. Então eu recomendo bastante que você crie a sua conta aqui. Eu já tenho a minha conta, vou vir aqui, GitHub, né? Ó, ele está pensando aqui porque ele vai abrir o navegador para que eu faça o login na minha conta aqui. Então, eu venho aqui, coloco os meus dados. Muito bem. Entrar, olha só, tive a mensagem ali rapidinho, ó, sucesso, sua autorização foi bem sucedida, você pode retornar ao Visual Studio. Voltando aqui, o que ele está falando? Ocorreu um problema? Será que ocorreu mesmo, né? Vamos clicar aqui novamente, vamos clicar. Deu certo, vamos voltar. Ah lá, já reconheceu o meu usuário, ó, já veio aqui a minha fotinha lá do LinkedIn, do GitHub, está aqui, está disponível. E aí, o que eu recomendo que você faça? Desmarca essa caixinha aqui do repositório privado, faz um portfólio para você lá, ó. Desmarca ela aqui. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Vamos clicar nesse botão, ó, criar e enviar por push. Na nossa próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode ir mandando as alterações para lá, né? Aqui eu estou fazendo só no final da aula como um bônus para você, mas na nossa próxima aula a gente já embarca mais nessa parte do GitHub e aí as coisas vão ficar bem legais para nós. Aí, olha só, você clicou lá em enviar, então olha só, mudou a mensagem aqui embaixo, né? Agora a gente tem um repositório chamado MauiApp Meu Combustível. Não temos nenhuma alteração para fazer o sincronismo com a nuvem, né? Lá com o GitHub, tá tudo certinho. A título de curiosidade, a gente pode vir aqui no nosso navegador e a gente pode navegar até o GitHub para ver como que as coisas estão lá, né? Como eu fiz o login, eu já estou logado aqui. Eu vou clicar nessa partezinha aqui, que é o meu nomezinho, né? Posso vir aqui em seus repositórios. E olha só, tenho aqui, ó, o projeto que a gente acabou de criar, ó. MauiApp Meu Combustível, né? Então, quando eu clicar aqui, olha que bacana, ó. Todo o código que eu fiz, ele vai estar disponível aqui. Quer ver, ó? Clica aqui, ó, MauiApp Meu Combustível, olha que legal, ó. A gente estava editando o mainpage.xaml, né? Aqui eu consigo dar uma olhada, ó, o código-fonte que nós fizemos. Bacana, né? Então, nas próximas videoaulas a gente vai conversar mais de Git, GitHub. Aqui no canal tem um conteúdo sobre isso, você pode dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui no card. Dá uma olhadinha lá, porque eu falo sobre os comandos do Git, coisa e tal, vai valer muito a pena. E você também pode criar o seu perfil aqui, né, no GitHub, para você poder fazer tudo isso. E você pode customizar aqui o teu perfil depois, dá para fazer muita coisa legal e vale muito a pena.
Essa videoaula já ficou bastante longa, eu quero agradecer você que ficou até aqui e te convidar para assistir os próximos vídeos aqui, a nossa próxima aula e também dar uma olhada na playlist. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante para mim, dá o like no vídeo e comentar, e a gente vai se falando. Um abraço e até a próxima videoaula.